As tarifas gerais de 25% impostas pelo governo Donald Trump sobre o México e Canadá já estão vigorando. As tarifas para a China também passaram de 10% para 20% em razão das ações do presidente americano. São tarifas que se somam a outras existentes sobre centenas de bilhões de produtos chineses. O governo dos Estados Unidos justifica as tarifas como medidas em razão de entradas de drogas pelas fronteiras do México e Canadá. A China é acusada de ser a fornecedora e por isso também sofre com as sobretaxas. De acordo com as informações de uma fonte apurada pela mídia CNN, Trump deu ao Canadá e ao México ampla oportunidade para conter a perigosa atividade de cartéis e entrada de drogas letais no país, e eles falharam em lidar adequadamente com a situação. Trump vinha prometendo essas sobretaxas desde que assumiu o mandato em 20 de janeiro deste ano, mas não se pode negar que as tarifas chegam em um momento em que a inflação continua problemática nos Estados Unidos. Além disso, a economia dos Estados Unidos está em terreno instável, conforme pontuam alguns analistas econômicos. Esta seria a verdadeira motivação para Trump vir anunciando gradualmente medidas que visam proteger a indústria local e estimular a produção do país. As novas tarifas ameaçam aumentar os preços dos produtos importados das três nações que coletivamente enviaram aos Estados Unidos 1,4 trilhões em bens no ano passado, de acordo com o Departamento de Comércio, o que representa mais de 40% do valor de todos os bens que os Estados Unidos importaram. Os produtos relacionados à energia, tais como petróleo bruto que os Estados Unidos importam do Canadá, serão taxados em apenas 10%. Mas neste ponto mora o perigo, como abordaremos mais adiante. Produtos frescos, carros e peças de automóveis e eletrônicos, incluindo telefones e computadores, estão entre os produtos que os Estados Unidos importam do México, Canadá e China, que agora enfrentarão tarifas entre 20% e 25%. E qual é a reação desses países sobretaxados? Reação da China? A China anunciou tarifas retaliatórias sobre alguns produtos americanos nos minutos após as medidas tarifárias de Trump entrar em vigor. A Comissão Tarifária do Conselho de Estado da China comunicou tarifas de 15% que serão impostas sobre frango, trigo, milho e algodão. Informou ainda que a imposição de uma tarifa de 10% sobre o sorgo, soja, carne de porco, carne bovina e produtos aquáticos, frutas, vegetais e laticínios. Ainda 25 empresas americanas estão sob restrições de exportação e investimento, o que evidencia uma guerra comercial aberta. Em contraponto às acusações do governo americano contra a China, esta nega qualquer irregularidade no fornecimento de produtos químicos usados na produção de fentanil aos Estados Unidos. O Canadá não ficou atrás nas retaliações. Foram adotadas medidas tarifárias regulatórias em resposta à taxação dos Estados Unidos sobre as exportações do país. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que as medidas entrariam em vigor à 00:01 desta terça-feira, essa terça-feira de carnaval. Os impostos permanecerão em vigor até que os Estados Unidos eliminem suas taxas contra o Canadá. As contramedidas não se aplicam a mercadorias já em trânsito. A previsão é de 10% de taxa sobre um montante de 20,8 bilhões, que é apenas parte de uma medida retaliatória mais ampla que visa 105 bilhões em importações de mercadoria dos Estados Unidos, com 86 bilhões restantes entrando em vigor após um período de 21 dias. A primeira parcela da retaliação inclui uma lista de 1.256 produtos, como suco de laranja, pasta de amendoim,
vinhos, destilados, cerveja, café, eletrodomésticos, vestuário, calçados, motocicletas, cosméticos, celulose e papel. O governo canadense afirmou ainda que consultará o público e as partes interessadas para uma segunda parcela de tarifas retaliatórias, que deve incluir produtos como veículos de passeios e caminhões, veículos elétricos, produtos de aço e alumínio, frutas e vegetais, produtos aeroespaciais, carne bovina, suína e laticínios. Além disso, o Canadá está considerando medidas retaliatórias não tarifárias potencialmente relacionadas a minerais cítricos, aquisição de energia e outras parcerias. O ministro da Energia do país afirmou que uma tarifa de exportação sobre minerais cítricos é uma opção. Lembra que eu disse que aqui mora o perigo? Pois bem, o Canadá já busca outros parceiros para exportar o seu petróleo, o que deixaria as refinarias americanas desabastecidas. Um detalhe é que essas refinarias foram montadas para refinar o petróleo canadense. E o México? Bem, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, deve tomar providências. Ela afirmou à imprensa que vai falar sobre as novas tarifas americanas assim que essas entrassem em vigor e ressaltou que o México está pronto para as decisões dos Estados Unidos. Segundo Sheinbaum, o país tem reserva suficiente caso Trump siga com suas pretensões. Essas reservas considerariam plano B, C e D. As autoridades mexicanas e norte-americanas chegaram a se encontrar em Washington para abordar políticas comerciais e de segurança em uma tentativa do México de evitar as tarifas. Sheinbaum descreveu as reuniões em Washington como cordiais e disse que a coordenação com os Estados Unidos tem sido muito boa até aquele momento. Esse comportamento cordial dos Estados Unidos, no entanto, não pareceu ser suficiente.